Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Fazer isso aí exatamente para nós aliviarmos toda a tensão. O meu trabalho, quando eu trabalhava, que agora eu sou dólar, o meu trabalho, todos os dias, antes da gente iniciar as atividades, a gente faz um alongamento. Eu acordo de manhã e falo para quem? Faça um alongamento. Você relaxar toda a tensão. Amém? E aqui a ideia é essa: tirar toda a tensão que está no nosso corpo aqui para nós ficarmos mais leves. E você vê, esses três movimentos já estão leve. Aleluia. Aleluia, Denis. Isso. Glória a Deus aí. Poli, manto. A Poli, você sabe, né, gente? A Poli está conosco há quantos anos, Poli? 3 anos? 4 anos, uma coisa assim. A Poli, quando chegou na igreja lá, a Poli, eu ministrei a casa de paz na casa dela na pandemia. Glória a Deus. E a Poli chegou na igreja com um título: Poli Onça. E aí ela entregou a vida para Jesus, ela se reconciliou com o Senhor. O Reinaldo entregou a vida para Jesus, o batizou o Reinaldo. E aí mudou de Poli-onça para Poli-anjo. Ela veio transformada. Amém? Amém. Nós vamos conversar aqui, queridos, alguns minutos, até porque nossa mente está bastante cansada, nós já tivemos muitas informações. Mas eu quero concluir, Quero concluir para nós termos tempo de oração e depois almoçarmos, organizarmos as coisas e depois irmos direto para a igreja. Mas essa recomendação vou dar daqui a pouco. Mas vocês podem perceber que as ministrações que foram dadas aqui foram uma construção de coisas. O Senhor foi trabalhando aos poucos. O Senhor veio e trouxe a Andressa e ministrou sobre um encontro com Deus. Ele é. Eu tive um encontro com o Senhor. E eu lutei e permaneci. Perseverei. Depois, logo de manhã, no primeiro momento, veio que Davi e Alessandra. Não estão conosco com muito pesar. Alessandra saiu ontem com muito pesar. Porque hoje, agora, 10 da manhã, há um casamento de uma pessoa que foi madrinha, daminha do casamento dela, e agora ela é madrinha dessa pessoa. Olha que coisa linda. E ela foi para lá, ela ficou muito, pastor, mas eu não posso faltar. Falei, amém. Está tudo certo. E o Davi ministrou nas nossas vidas também. Depois veio quem? Rodrigo Carol, que falou a importância de uma família, que é dar com Deus. A família tem a sua vida no altar. E vocês podem observar que o Davi, a ministração que ele trouxe, que foi o tema, qual foi o tema? A importância de um encontro com Deus. E quem conhece o testemunho do Davi e da Alessandra, eles tiveram realmente um encontro com Deus, principalmente quando eles foram curados. Davi deu um testemunho muito forte. Davi tinha um vício forte pra caramba. Ele testemunhou no encontro com Deus. Então, eu falei assim: Davi é a pessoa que tem maior autoridade para falar sobre isso. Depois o Rodrigo e a Carol para falar sobre família. Que é quando
o Rodrigo começou a fazer o Casados para Sempre, Deus instaurou o casamento dele e a família dele. E hoje o Rodrigo está no 3º ano de seminário. O que é o seminário? Teologia. A Nazareno tem a teologia também, né? Tem uma faculdade teológica que fica lá em Campinas. E o Rodrigo decidiu fazer, está no 3º ano. Está aí, né, fazendo um trabalho abençoado. Depois entrou a pastora Márcia, falou sobre a mente. Por quê? Porque nós temos a mente, a maior batalha da pessoa, a maior luta que ela tem é na mente. A gente até brinca assim, né? Mente, não mente para mim, né? E Paulo fala para a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 2, nós não devemos moldar, tomar o molde deste mundo, mas nós devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, no versículo 3, aliás, na parte B do versículo 2, ele vai falar assim: quando a sua mente é renovada, você é adotado, olha lá, para que possam ir, quando a sua mente é renovada, você vai poder experimentar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a sua mente é renovada, aí você tem condições de experimentar. Por isso que quando a sua mente não é renovada, você tem as mesmas práticas. Você anda com o Senhor 5, 10, 15, 20 anos, você ainda continua tendo as mesmas práticas. Então a sua mente precisa ser transformada pela metanoia, que é uma mudança. O cristão ele não pode repetir constantemente o mesmo pecado. Imagina toda hora Deus vai falar assim, né? O Espírito vai falar: meu Deus, eu não aguento mais, eu dou uma surra em você. Então Paulo falou assim: transforma essa mente sua para que você possa experimentar qual é a vontade do Senhor. É boa, é agradável e perfeita, é uma construção. Depois disso, o que vai acontecer? Que pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si, mesmo além que come pelo contrário, deixa eu ver. Não. É lá no começo que vai falar para que vocês possam ser adotados como filhos. Um pouquinho mais para frente. E então essa é a maior batalha que nós vivemos, é a batalha da mente. Agora, quando você é transformado, quando você é cheio do Espírito, a sua mente ela fica voltada para as coisas espirituais. Qual foi a maior luta de Moisés no Egito, queridos? Qual foi a maior luta de Moisés quando Deus o chamou? Que a pastora falou também, que Deus chamou Moisés para conversar com ele e dar a ele uma missão de tirar o povo dele para conduzir a uma terra da promessa de mana, leite e mel, que é Canaã. A nossa Canaã hoje é a salvação, é a morada eterna, é o céu. Aleluia. E é para lá que nós estamos indo. Aleluia. Amém? Nós estamos caminhando. Caminhando eu vou. Aleluia. Essa parte de povo aqui já queria já entrar no mistério, né? Então, mais um aleluia aí? Aleluia. Então, qual foi a maior missão de Moisés? Desconstruir do povo uma mente escrava. Veja, ele recebe 600.000 homens, mais mulheres e crianças, né? Dá mais ou menos 2 milhões de pessoas. Aí o Senhor fala: Moisés, você vai entrar num palácio por providência, você vai morar dentro de um palácio por 40 anos. E você vai aprender toda a cultura daquele palácio. E você vai receber um título de príncipe. E aí o Senhor vai, chama Moisés. Depois de 40 anos ele
ele acabou adiantando o processo. Ele foi lá e matou um egípcio. Não podia, é igual o romano. Se você matasse também, o romano matar um egípcio, meu Deus do céu, é um crime gravíssimo. Então ele vai e recebeu dentro do palácio o título de príncipe. Aí ele vem e mata o Egito depois de 40 anos, porque ele sabia a sua identidade, ele sabia o seu povo. Aí Deus envia ele para o deserto, para passar na escola do deserto por mais 40 anos. E lá ele foi preparado. E ele volta, por que Moisés foi chamado para libertar o povo? Por quê? Por que Deus não escolheu Arão ou não escolheu qualquer um dos egípcios do povo de Israel que estava lá? Porque o único que tinha um título de príncipe era Moisés. Todos os outros eram escravos. Escravo não liberta escravo. Por isso que ele se torna, por isso que ele recebeu o título de príncipe. E somente quem pode libertar o povo não pode ser escravo. Por isso que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então Moisés sai do palácio e não pegou nenhum daqueles 600 homens, pegou um homem que tinha o título de príncipe, porque escravo não liberta escravo. Por isso que o Senhor nos chamou para essa missão. O Senhor usa os seus filhos para libertar o povo, para anunciar as boas novas. E aí Moisés, na trajetória desse deserto, ele estava instruindo o povo a não pensar mais como escravo, mas se tornar o quê? Filhos. Aleluia! Filhos. Aí o povo, pela sua desobediência, foram morrendo no meio do deserto. E aí Moisés falou: gente, presta atenção. Mas eu estou com fome. Meu Deus do céu, vocês querem? Eu já falei que eu vou dar o pão diário. Não posso dar um pão, um monte, e se vocês guardarem, eles vão apodrecer. Vai apodrecer. Aí a mente escrava, eles guardavam o pão no dia seguinte, não podia, porque eles deveriam clamar diariamente pelo pão. Por isso que eu e você, nós precisamos orar todos os dias. E aí quiseram guardar. O Senhor falou: cabeção, vocês têm que se ligar. Eu falei: clama-me, pede, eu vou dar diariamente. Só que quando o povo chega em Canaã, Moisés assumiu a missão lá. A Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 5, que eles tiveram que plantar para depois colher. Por quê? Porque eles não eram mais escravos. O Senhor falou assim: eu já tirei vocês, agora você deve ter comportamento de filhos. Então, gente, nós estamos aqui. O Senhor tem nos libertou de muitas coisas. Nós não podemos mais voltar para o deserto. Aleluia! Nós precisamos falar assim. Glória a Deus! Amém, queridos? Amém. Quem está entendendo aqui, dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Abra comigo em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Cadê o Vini? Muito bom. Prontidão. Aleluia. Dá um salve aí, Vini. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco você chega aqui. Amém. Romanos capítulo 8. Assentado mesmo, coração inclinado. Se você está com sono aí, gente, joga uma água no corpo, no rosto. Pega uma garrafa ali, ó, mas não dispersa, não, tá bom? Romanos 8, versículo 9 em diante. Glória a Deus! Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de
de Cristo não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, aleluia, dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Amém, queridos? Versículo 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para viver sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, esse mais é tão gostoso, olha isso, gente, Deus é maravilhoso. Mas, se o Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? É muito bom falar isso, né? Ouvir essa palavra. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, vocês são o quê? Filhos de Deus. Moisés estava o quê? Levando o povo. Chega de ser escravo. Agora vocês são filhos. Tenha comportamento de filhos. Chega de ser escravo. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Ali está a versão diferente. Isso. Que os torne de novo. Ai, meu Deus. É forte ou não é, pastora Márcia? Ela não é pastora Márcia Maria? É forte. Diga forte na linguagem pernambucana. É forte. Versículo 16. Não é, Jonas? Vamos lá ver, Jonas. Fala forte na linguagem pernambucana. É forte. Isso, está misturado. Versículo 15 novamente. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, ou que se torna escravo, para novamente temerem, mas receberam o Espírito com letra maiúscula, que os adota como, por meio do qual clamamos Abba, ou Paizinho. Aleluia. Versículo 16: o próprio Espírito com letra maiúscula testifica o nosso Espírito com letra minúscula, ou seja, aquilo que dá vida para nós, aquilo que Deus soprou logo no princípio. Quando você nasce, Ele sopra o Espírito que dá vida. Só que você precisa do Espírito de Deus para que você tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Que o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. Muitos aqui chegaram neste lugar realmente escravos das suas próprias vontades, da sua própria carne, porque a gente vive uma luta constante, gente, mas nós não podemos nos amedrontar ou nos entregar. A melhor forma de você esconder o seu pecado é esconder o pecado dos outros.
Quando você esconde o seu pecado, no pecado dos outros, você não deixa o Espírito trabalhar, porque você não reconhece, você também é um pecador e pior deles. Aí fica procrastinando, sabe? Então a gente tem essa mania. Então existe uma luta, uma batalha na carne. Mas quando nós chegamos aqui, muitos chegaram escravos das suas vontades. E nós fomos ministrados, estamos sendo ministrados aqui, né, concluindo, de uma forma intencional. Porque a gente precisa entender isso. Nós não precisamos ter medo do diabo. O diabo foi vencido na cruz. Ele foi derrotado. Mas tem gente que deixa, né, vai voltando para as práticas, para os erros, para as vontades carnais, e não adianta. Quando uma pessoa, nós estamos aqui, eu posso dizer que todos, se você não está cheio do Espírito, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Ir num canto aí, orar, o que está acontecendo com você? Ou você estava muito distraído. O Senhor deveria salvar todos, amém, queridos? Mas a porta é estreita. Mas eu também preciso deixar que Ele fale. Porque quando eu venho para o regime espiritual, porque nós recomendamos que você não use celular, enfim. Eu sei que tem gente que sempre dá um jeito. É miserável isso aí, tem que orar por ele. É demônio. Agora, veja, claro que se você precisar resolver alguma coisa ou outra, aí tem gente que diz só, aí, mas eu vou calcular aqui que 80% foram obedientes. Não mexer no celular. Essas pessoas, os 80% aí, eu tenho convicção que estão cheios de Deus. Porque deixou que o Espírito ministrasse. E para nos ensinar e também nos alertar que nós conseguimos. Para dizer o seguinte: você não é escravo deste celular, da tecnologia. Ela é uma bênção, mas tem gente que não sabe usar. Então nós viemos para cá para nos encher realmente e para dizer que nós não somos escravos, gente. Não precisa ter comportamento de filhos. Amanhã é o maior desafio, porque amanhã nós voltamos para as nossas atividades. Normalmente. Agora, se você alimentar o seu espírito, você vai permanecer inabalável. Agora, se você já der lugar ao pecado, a sua carne vai dominar. Quando você acorda, aquilo que você alimentar primeiro é aquilo que vai conduzir o seu dia. O cristão, quando ele acorda, ele precisa respirar e falar assim: obrigado, Jesus, alegrei quando disseram vamos à casa do meu Deus. Agora, se ele já acordar, alguns falam que acorda com o pé esquerdo, misericórdia, ainda mais esquerdo, acorda o pé esquerdo. Aí começa um monte de conflito. Aí já começa a pegar o celular, em vez de orar e falar assim: obrigado, Deus, o Senhor respirou, obrigado por respirar, o Senhor soprou em mim fôlego de vida. Não, já pensa lá, vai ver as notícias. Aí já chega no culto perturbado, ou chega nos compromissos perturbado. Nos últimos anos da minha vida, do meu trabalho, aleluia, calma. No meu trabalho, nos últimos anos, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu trabalhava lá no Tucuruvi, subindo lá perto daquela região. E durante 14 anos eu atravessava a marginal Tietê de moto, todos os dias.
Só que nos últimos anos, quando faltava 4 anos da minha vida aí para eu me aposentar, 4 anos de trabalho, Meu Deus. eu fiz uma aliança. Falei, Deus, falta 4 anos. Não deixa acontecer nada comigo, não, Deus. Aí, poxa, falta 4 anos, né? Eu quero usufruir da minha aposentadoria. Aí o Senhor ministrou na minha vida. Eu falei assim: ó, eu nunca, minha esposa até sabe disso aí, ela veio todo dia. O Pedro também. Todos os dias, quando eu saí da minha casa, nos últimos 4 anos, gente, eu me disciplinava, eu levantava, eu saía fazer as minhas orações, eu levantava a mão, assim, ó, aí eu descia a rua da minha casa, assim, na orquídea, levantava a mão, Deus, Pai maravilhoso, me leve em paz, me guarda, Deus, aleluia, aí não sei o que, Senhor, me livra do mal. Chegava mais irmão, vem pra cima de mim aqui, que o bicho está doido aqui, viu? E aí eu apresentava o meu dia ao Senhor. Quando chegava para o meu trabalho, eu colocava a mão sobre a minha cabeça. E a gente acha que as pessoas não estão nos observando, estamos observando. Ao descer assim, eu ia para o meu alojamento me trocar. Aí eu, obrigado, Jesus. Obrigado porque eu cheguei em segurança, oh Deus. Obrigado, Senhor. Hoje agora minha mente, meus lábios, para eu não pecar contra ti nesse lugar, Senhor. Me guarda, me guarda, me guarda. Gente, durante 4 anos. 4 anos direto. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, eu queria entender que, assim, se eu alimentar o meu espírito mais, eu vou terminar bem os meus dias. E Deus vai me guardar, vai me livrar. Aleluia. Então, é uma recomendação que eu dou para vocês também. Perceba que nós precisamos entender quem nós estamos alimentando mais. Qual que é a diferença de estarmos aqui e estarmos nas nossas atividades? Eu estou reservado para um lugar. Não, queridos. Não é só isso. Porque aqui nós somos preparados. Nós somos aqui cheios, aleluia, revestidos, para dizer que nós podemos caminhar mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. E o apóstolo Paulo, falando aqui para os romanos, ele fala: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. É interessante que, quando alguém, vou conjecturar esse exemplo para que você possa entender também, quando nós, para quem comprou um imóvel recentemente aí, está pagando aí, quem está pagando um imóvel aí? Levanta a mão. Douglas, Reinaldo, aleluia. Tem uns carnezão aí, amém? Glória a Deus. Vocês parceiros. Glória a Deus. Amém? Estão pagando. Vocês adquiriram um imóvel, sim ou não? Estão pagando. E aí vamos dizer que no final, quando você quita este imóvel, você não soube disciplinar a sua vida, ficou desempregado, alguma coisa do gênero. E aí você fala que entra num estado de desespero, você vai lá e refinancia o seu imóvel. O Jonatas, ele vai gostar, porque ele vai falar: opa, mais um cliente para mim. A Carol, o Rodrigues e o Leandro, a Sueli são bancários, né? Não é banqueiro não, né? Aleluia. Tem dinheiro muito dinheiro não? Então, eles vão gostar. Por quê? Porque, claro que, entende o que eu vou falar, dificuldades na vida acontecem, mas a grande maioria é a falta de planejamento que gerou tudo isso. Aí você refinancia. Eu pergunto: qual que é a garantia que você depois vai quitar? Você vai refinanciar de novo, você está com 50, 60. Aí você vai refinanciar por mais 30 anos.
Você vai estar vivo aqui para esse morto? Percebe? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando nós estamos na prática do pecado, ou estávamos na prática do pecado, deixa eu reformular, ou quando você acaba militando aí em favor da carne, você constitui uma dívida sobre a tua vida. E você precisa se reconciliar, pedir perdão, voltar para o Senhor. Eu louvo a Deus que alguns voltaram aqui, né, se reconciliaram com o Senhor, entregaram a vida para Jesus. Jovens querem se batizar. E aí, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e destituídos nós estamos da glória de Deus. Então, a Bíblia diz, Paulo fala para a igreja de Roma, aqui no capítulo 5, que o pecado entrou no mundo por um homem, mas também por um homem, Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai novamente. Então, todos nós tínhamos uma dívida e outros, pela dureza do coração, continuam com a dívida ainda. E qual que é a vontade do Senhor? Que todos nós saiamos daqui hoje, queridos, livres. Aleluia. Livres. E Paulo fala para a igreja de Colosso, coloca aqui para mim, por favor, no capítulo 2. Olha que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 13. Vocês estavam? Espera aí, por favor. Ainda não. O que é morto, querido? Mortos para o quê? Por causa dos seus pecados. Nós estávamos mortos. Mas como assim? É morto no pecado. Porque assim, nós estamos aqui, Salmo 90, verso 8, 9 e 10, vai falar que o tempo da nossa vida chega a 70 e 80 anos. O que passar disso é cansaço e fadiga. Então perceba, nós estamos na terra, não quero saber de nada, não quero andar com Cristo, entreguei a vida para Jesus. Você vai ter 70 e 80 anos, se passar é cansaço e fadiga. E para o mundo, não, quero viver toda a minha vida, 70 e 80 anos. Mas o Senhor está dizendo que não é isso que Ele tem para nós. 70 e 80 anos. E as pessoas que não reconhecem Jesus estão mortos em seus pecados, em seus deleites, em seus prazeres. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoou todos os nossos pecados. Você precisa sair daqui hoje, queridos, ciente e convicto que todos os seus pecados foram perdoados. Porque senão sua mentalidade vai continuar a mentalidade da carne, morta. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Nós estávamos mortos. Ele está dizendo que Ele perdoou, mas Ele nos deu o livre-arbítrio também, para decidir. Então nós precisamos decidir a nossa vida. Glória a Deus! Porque senão vai viver 70, 80 anos e depois. Hoje, nós sabemos que por aí não estamos ministrando mais sobre o inferno. Não é? O inferno existe? Sim, queridos. E quem não reconhece Jesus como Salvador, quem não entrega a vida para Ele, dois caminhos. Não existe purgatório, amém? Não existe uma energia.
E não existe a reencarnação. Não. O seu corpo será glorificado, mas estará para sempre na eternidade. Aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Mas por aí é só palavras, como Paulo fala para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2. Paulo fala o seguinte, que não é por palavras de sabedoria humana, mas é pelo Espírito. Não adianta ouvir palavras de coach por aí, você vai ter isso, não sei o que lá, né? Mano, você vai ter uma vida extraordinária, abundante. Se Cristo for o Senhor da sua vida, glória a Deus. Agora essa vida abundante, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer verdade. O Senhor fala que é mais difícil um rico herdar o reino do céu. Por quê? Porque ele citou o exemplo de passar pela agulha, né? Pela fenda de uma agulha, para um rico herdar o reino do céu. Por quê? Jesus vai falar mais sobre o dinheiro do que a própria salvação. Porque tem muita gente apegada a este plano, a este mundo. Nós precisamos do dinheiro, mas o dinheiro não pode nos dominar. Tudo que você tem na vida e quer constituir tem que ser para a glória de Deus. Aleluia! Tudo. Seu coração não pode ter inclinado. Então perceba, nós já vamos caminhando aqui a respeito. Deixa eu concluir aqui legal. Pois perdoou todos os nossos pecados. Olha o que ele fez, ó. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Ou seja, lembra que eu falei do imóvel aqui? Você compra um imóvel, aí você fala, meu Deus do céu, quando é que eu vou pagar? Exatamente, nós tínhamos uma dívida também. Nós tínhamos uma dívida. E se você está morto no pecado, você também constitui essa dívida. Agora, se você reconhece Cristo, se você quer entregar, se você quer assumir um compromisso com o Senhor, ele está dizendo o seguinte, ó, uma dívida que havia sobre a sua vida, eu estou removendo hoje. E se você pegar o seu apartamento e refinanciar, a dívida vai continuar. Agora, se você entender que Cristo tem que ser o Senhor, é o Senhor da sua vida, não existe mais dívida sobre a tua vida, queridos. Ele já pagou. A conta foi paga. Amém, queridos? Então, por que Cristo nos libertou? Então, agora, Romanos capítulo 8, novamente, no versículo 1. Olha lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não há condenação, gente. Nós estamos saindo aqui com a mentalidade de filhos. A mentalidade tem que ser de filhos. A dívida foi paga, conforme ele falou lá para a igreja de Colossos. Ele cancelou. E ele está dizendo o seguinte: não alimente a sua carne. Por quê? Porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Próximo versículo. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, Espírito não mais só. A lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado. Que leva o quê? A morte. E nós vamos concluir aqui, queridos. Tem muito o que falar
Só queria fazer vocês pensarem. O diabo quer escravizar a nossa mente. Ele quer que vocês, nós, vivemos aí os prazeres da carne. Mas podemos viver em todo contexto. Podemos estar assim, viver o melhor dessa terra. Claro, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Senhor, o autor das nossas vidas e aquele que construiu todas as coisas. Quando você olha aqui, essa natureza linda, aqui nós conseguimos contemplar a formosura de Deus. Eu estava ali ontem olhando ali um monte de maritadas, ali, um som lindo ali naquela árvore, comendo os coquinhos ali. E aí você começa a analisar, meu Deus do céu, como é que Deus é lindo. A gente consegue contemplar tudo que Deus criou. Aleluia! Mas se você for na Paulista, você vai ver muitos prédios. Ali existe a maior quantidade de ateus. Por quê? Porque eles estão contemplando aquilo que o homem criou. Tudo que Deus fez é bom, queridos. Aleluia! Não se apegue ao plano dessa terra. Esteja em Cristo Jesus. Glória a Porque Deus. Ele te libertou. Aleluia! Agora quem vive na carne tem a mente voltada para a carne. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Glória a Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Aleluia. Glória a Deus. Vive? Come on, please. Já tantas outras coisas, mas eu não vou falar, porque as ministrações foram muito intensas e muito profundas. Mas eu quero dizer que vocês não receberam um espírito que os deixe escravos, ou fique escravizando vocês. Se eu deixasse, qualquer um aqui vai ter umas mesmas práticas, sabe? As mesmas práticas. As mesmas práticas. Sabe daqui hoje vai se decidir, gente. Seja livre e perto hoje. Chega de ficar sabendo das mesmas coisas. Toda vez. Nós vamos sair daqui pouco tempo, nós vamos sair daqui para lugar para o último culto. Agora eu pergunto, daqui uns minutinhos nós vamos sair. Qual que é a garantia que nós chegaremos até o destino final? Não existe, se não for Deus, se não for o Espírito. E tem gente que está tão presa. As pessoas hoje em dia falam que é muito bom, mas não quero saber de igreja porque eu não tenho tempo. Aí tem gente que está acamada no hospital. Qual que é a diferença do tempo dela para o seu tempo? É que a agenda do mundo está muito cheia. A gente vai só colocando coisas. O Senhor fala assim, né? Eu quero nem saber da sua agenda, não. Não quero nem saber. Eu sou a prioridade na sua vida. Aleluia. Eu sou a prioridade. O Billy vai cantar um louvor já aí, mas eu só quero expor algo que o Espírito me trouxe agora. O obreiro, se puder afastar esse lá para o fundo do louvor.
Mas eu fui ministrar. Dentro da minha casa, lá no casarão. Isso aí já tem uns 8, 10 anos. Não, por aí. Não vou falar da pesada, porque toda hora eu erro alguém fala, não é esse tempo aí. Mais alguns anos atrás, amém, gente? E aí estávamos lá, nós éramos líderes de casais. E aí veio um casal bem sucedido. Casal bem sucedido. Eles congregavam conosco. Chamavam Fábio, cadeirante. E o Fábio ele trabalhava no Bradesco. E uma tragédia deixou ele paraplégico, paralítico, tetra. E ele não andava, ele já estava há muitos anos. E na época ele recebeu uma boa indenização. Paraplégico. Ele recebeu uma boa indenização. E aí ele morava no centro de Osasco, num prédio top, ali atrás, quase próximo do Habib's, ali da autonomista. Um prédio top. Fomos lá no apartamento dele. E a esposa dele era empresária, ela tinha uma empresa que dava curso para cabeleireiras. Ela tinha vários funcionários lá em Osasco, lá no centro. E aí o Fábio começou a congregar conosco, isso há muito tempo atrás. E aí nós estávamos lá. E aquilo me quebrou por dentro, sabe, gente? Me esmagou por dentro. Naquela época eu tinha vários trabalhos, tinha uns 4, 5 empregos. Eu estava me definhando mesmo, me acabando, por consequência que eu acabei tomando. E aí eu preocupado, né? Preocupado com o mundo, preocupado. E aí o Fábio vai, todos começaram a falar, e o Fábio levanta a mão. Posso falar algo aqui? Porque aquela roda ali, aquelas conversas, muitos falando só de coisas da terra, planejamentos da terra. Aí o Fábio pegou e falou assim: posso falar algo aqui? Falei: pode, claro que pode, por favor. Ele falou assim: tudo que vocês estão falando aí é legal, é muito legal, mas eu tenho um apartamento, eu tenho um carro bom, que é uma Hilux que está aí. Eu tenho, minha esposa é empresária, eu tenho uma boa aposentadoria, mas eu daria tudo isso. Falei: eu daria tudo isso para andar com a minha esposa de mãos dadas na praia e chutar a onda do mar, e andar com a minha esposa de mãos dadas eles já estão muito presos a essa terra. O diabo tem escravizado muitas pessoas. Nós precisamos ser daqui livres. Aleluia, glória a Deus. Libertos, sabe? Curados. Aleluia. A gente está numa ansiedade tão grande que tem gente que não vê a hora de ir embora, de comer, de dormir. Muita gente doente da alma.